Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje, a gente vai abrir as plantas de engenharia para entender, de verdade, como os componentes da Solana se integram. Na nossa lição anterior, analisamos a síntese dos efeitos da prova de história, ou POH, na eficiência da rede. Vimos exatamente como a marcação temporal determinística reduz aquela incerteza na sequenciação e o efeito muito prático disso na vazão de dados. E agora, vamos construir diretamente sobre essa base. O nosso objetivo nessa análise é desvendar como a coordenação de todas essas partes cria um comportamento de sistema que é totalmente previsível e, honestamente, esse é um conhecimento absolutamente fundamental antes da gente começar a examinar os padrões de coordenação em grande escala. É como se a gente estivesse olhando para um projeto arquitetônico desenhado à caneta técnica, sabe? Cada linha, cada traço ali tem um propósito exato e indispensável. Bom, dando uma olhadinha rápida na nossa agenda de hoje, a gente vai passar pela visão geral da integração, depois vamos usar uma ferrovia como nosso modelo mental principal, acompanhar a jornada completa de uma transação e, no final, detalhar os contratos e o checklist de monitoramento. Vamos em frente! Parte 1. Visão geral da integração, que é a nossa ponte prática. Olha só, é essencial começar compreendendo como a POG atua, na prática como uma ponte que conecta todas as partes móveis da blockchain. Integração, aqui nesse contexto, é simplesmente a forma como o sinal da marcação temporal da POG, o escalonamento dos nós líderes, a camada de propagação de transações e o armazenamento se entrelaçam. O ponto crucial de tudo isso é que o sistema utiliza esse sinal determinístico para alcançar uma ordem previsível e mensurável, em vez de ficar o tempo todo parando para negociar quem vai primeiro. Incorporar uma sequência verificável de hashes direto no pipeline de produção de blocos diminui absurdamente a sobrecarga de coordenação. Basicamente, os outros nós da rede podem só confiar na ordenação que já foi registrada, sem precisar gastar processamento precioso debatendo sobre ordens de chegada. Parte 2. A metáfora da ferrovia. Esse vai ser o nosso modelo mental a partir de agora. Para tornar essa arquitetura, que é super técnica, em algo bem mais fácil de visualizar, a melhor metáfora é uma estrutura mecânica no mundo real, uma complexa rede ferroviária. E convenhamos, todo mundo sabe o caos absoluto que acontece quando um trem atrasa no mundo físico, né? Pois é, aqui não é diferente absolutamente. A prova de história atua como o quadro de horários dos trens, dando para cada composição um carimbo de tempo inviolável. Os validadores são as estações, que dependem desse horário exato para não ter que renegociar a ordem em que os trens encostam na plataforma. A propagação das transações é o próprio serviço de trens em movimento constante. E o armazenamento? Esse é o pátio de inspeção final, onde os vagões ficam guardados com toda a segurança. Pensa bem, se o serviço de trens atrasa e os vagões chegam fora de hora, a estação precisa improvisar um espaço de espera, o que aumenta o tempo de permanência e derruba a eficiência. A POG fornece justamente essa sequência global que acaba com as negociações demoradas na plataforma. E isso nos leva à parte 3, a jornada da transação, uma integração de ponta a ponta. É realmente fascinante rastrear uma única transação, ou seja, um único vagão de trem, atravessando toda essa rede, especialmente nos momentos em que o tráfego atinge o pico. Isso deixa cristalino como pequenas escolhas de integração afetam a latência e a durabilidade dos dados na vida real. A gente pode observar essa jornada em 4 passos precisíssimos. Primeiro, o líder atua como a estação de partida, montando o bloco de transações e carimbando tudo com os ticks, ou as marcações, da POA. Em seguida, o trem parte pela camada de propagação, usando o esquema que chamamos de Best Effort, ou o melhor esforço possível. No passo 3, os validadores recebem os dados, validam as assinaturas em tempo recorde e organizam as chegadas em buffers indexados. Por fim, no passo 4, quando o intervalo completo é confirmado com segurança, os dados recebem o commit e são guardados no pátio de armazenamento. É tudo impecavelmente sequencial e lógico. Parte 4. Contratos de integração. As famosas regras do sistema. Obviamente, trens colidiriam uns com os outros o tempo todo, sem regras muito rígidas. E é exatamente aí que entram os contratos de integração. Eles atuam como protocolos de segurança intransigentes em cada ponto de transferência. É muito revelador notar como a responsabilidade de cada componente é mapeada de forma tão explícita aqui na tabela. Por exemplo, o contrato do líder é fornecer um cabeçalho assinado. E por que isso é importante? Porque permite que quem está recebendo lá na frente verifique a ordem sem precisar recalcular toda a POA de novo. Já o contrato de propagação garante apenas aquele melhor esforço que a gente comentou, o que significa que, se mensagens se perderem no caminho, a reconciliação é feita usando as marcações da POA.
E reparem num detalhe, apertar apenas uma dessas regrinhas, como exigir que a propagação seja perfeitamente ordenada desde o início, jogaria todo o peso do processamento diretamente para a rede, asfixiando o sistema e tirando a carga de onde ela deveria estar. É, no fim das contas, um sistema extremamente delicado de equilíbrios operacionais. O que nos leva à parte 5, o checklist de monitoramento, o verdadeiro manual do inspetor da nossa rede. Para garantir que o pátio ferroviário não transborde e que os trens cheguem rigorosamente no horário, um manual de inspetor, ou seja, um checklist de monitoramento, é uma necessidade absoluta. Esse fluxo de trabalho prático, que inclusive é muito usado em auditorias avançadas de infraestrutura, começa no passo A: definir se a ordem da POC precisa ser estritamente preservada ou se a arquitetura permite alguma reordenação local. Os próximos passos envolvem escolher exatamente como as mensagens são entregues e decidir quando uma gravação é de fato considerada segura lá no armazenamento final. E os passos E e F são, sem exageros, vitais para a saúde da rede. Estabelecer métricas rigorosas, como ficar de olho na profundidade das filas e em falhas nos tiques da POC, além de realizar testes de injeção de falhas para simular apagões do líder. Tudo isso para evitar acidentes catastróficos. Mas, nesse ponto, é incrivelmente importante fazer uma pausa e perguntar: o que realmente acontece com todo o sistema quando essas regras cuidadosamente desenhadas falham ou quando os componentes perdem o alinhamento? Bom, se o tamanho de um buffer é mal dimensionado ou o armazenamento perde a sincronia temporal, as latências simplesmente disparam. Dados começam a ter que ser reprocessados no meio da inicialização das máquinas e o que era para ser um sistema ultraveloz passa a sofrer engarrafamentos gigantescos e dolorosos. E chegamos na parte 6, conclusão e próximos passos. Responder aquela pergunta do slide anterior revela com exatidão o motivo pelo qual essas partes distintas devem trabalhar em harmonia absoluta para aguentar níveis insanos de estresse. Se esse design holístico não for respeitado à risca, toda a mágica da prova de história simplesmente evapora. Então, as lições centrais que a gente tira daqui são super claras. Primeiro, é crucial tratar a POG sempre, sem exceção, como a âncora de ordenação canônica. A ordem nunca, jamais deve ser rederivada do zero. Segundo, precisamos tornar as semânticas de entrega e durabilidade absolutamente explícitas em cada transferência de dados, sempre buscando aquele ponto de equilíbrio entre latência e segurança. E terceiro, a prática ideal é usar métricas de monitoramento bem simples e diretas que disparem alertas no milissegundo em que houver qualquer violação. No fim das contas, contratos curtos, transparentes e mínimos são o verdadeiro segredo para evitar fraturas severas na rede. E assim que esta explicação se encerra, o terreno já fica perfeitamente preparado para a gente escalar esses conceitos operacionais no próximo módulo, que vai focar em padrões de coordenação de infraestrutura. Para continuar mergulhando de cabeça nessa jornada de aprendizado fascinante sobre a Web3, o site forge.college está sempre disponível com materiais incríveis de aprofundamento. Para fechar o nosso raciocínio de hoje, a grande questão que fica ecoando é a seguinte: se o simples desalinhamento de milissegundos já tem o poder de engarrafar uma rede inteira hoje, como é que essas arquiteturas de consenso ultra-complexas vão conseguir suportar a escala monstruosa da internet de valor de amanhã? Muito no que pensar, né? Até a próxima!